Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer uma indicação de uma leitura. A leitura de um conto que foi escrito há muitos e muitos anos por um grande autor brasileiro, Machado de Assis, chamado Ideias de Canário. Essa é uma história que tem feito parte da minha vida e sempre que tenho oportunidade tenho contado ela para as pessoas. É a história de um homem que entra sem querer, tentando se esconder de um obstáculo na rua, dentro de uma loja de velharias, uma loja de coisas velhas. E lá ele encontra uma gaiola, e dentro dessa gaiola havia um pássaro, um canário. Ele então, entusiasmado de ver aquele canário tão bonito dentro da gaiola, se aproxima da gaiola e pergunta quem poderia ter sido o louco que deixou um canário preso dentro de uma gaiola. E quando ele vira as costas para ir embora, ele escuta que esse canário então fala com ele e o chama de louco, dizendo que louco seria ele por ter pensado assim. Eles então passam alguns minutos conversando e ele então pergunta o que ele estava fazendo ali e que ele não saberia então que havia canários que falassem. E aí esse canário olhou para um senhor que dormia dentro da loja, dizendo que aquele senhor que estava dormindo na cadeira por horas e horas era o seu escravo. E que cada vez que ele precisava de comida ou bebida, ele começava então a cantar e o escravo trazia o que ele precisava. Esse rapaz então ficou todo empolgado e resolveu levar esse canário embora, comprar o canário. Chegando em casa, ele perguntou para o canário qual era o mundo dele, o que ele pensava do mundo. E ele dizia que o mundo era dos canários. E ele se remeteu à ideia, e fez ele lembrar da história de que enquanto ele morava lá, naquela gaiola feia e velha, na loja de velharias, ele tinha o domínio da situação porque ele cantava e recebia comida e bebida. E agora na casa nova, então, ele tinha uma linda gaiola toda pintada de branco, novinha, pintadinha, nova, um lugar bonito, onde ele podia olhar para um grande jardim. E num determinado momento, o senhor Macedo, o dono da gaiola nova, e agora proprietário desse pássaro, perguntou para ele o que era o mundo para ele. E ele dizia que o mundo agora para ele era uma gaiola espaçosa, um lugar onde ele sentia cheiro de tinta fresca. E quando ele olhava para fora, ele via uma imensidão de árvores e plantas, um lindo gramado. E aí então, depois de um período em que o Sr. Macedo resolveu se cuidar, teve que cuidar um pouco da sua saúde e ficou alguns dias longe da gaiola, por recomendação médica, ele resolve sair. E quando ele foi ao encontro da gaiola novamente, ele percebe que a gaiola estava vazia. E aí ele então começa a procurar a gaiola e soube por um funcionário da casa que esse pássaro tinha ido embora, fugido, num determinado momento em que foram alimentar ele. E ele então sai cabisbaixo procurando algo para animar os seus ânimos, para reanimar os seus ânimos. E aí ele encontra o pássaro que conversa com ele e ele pergunta o paradeiro dele. Ele dizia que o pássaro dizia que estava só dando uma passeadinha por ali para conhecer um pouco do espaço que ele morava. E aí no retorno para casa, quando os dois amigos, Canário e Sr. Macedo, voltaram para casa, ele perguntou novamente pela terceira vez para o Canário o que era o mundo para ele. E ele dizia que o mundo era um lugar aberto e cheio de possibilidades, com árvores para todos os lados, pessoas que andavam e caminhavam. E para encerrar a história, o Sr. Macedo pergunta para ele o que ele poderia dizer a respeito daquela vida que ele levava dentro de uma gaiola. E ele dizia que nem lembrava mais da gaiola, e muito menos da loja de coisas velhas que ele morava no início da história. Essa é uma história muito interessante para a gente pensar a forma como nós também vemos o mundo, a forma como nós abrimos as janelas e as portas das gaiolas. Muitas vezes nós olhamos para os nossos obstáculos, para aquilo que não deu certo na nossa vida, e nós reclamamos, ao invés de olhar para isso e entender que o mundo é cheio de gaiolas fechadas e que muitas vezes nós podemos abri-las, ou muitas vezes as portas dessas gaiolas são abertas para nós e nós precisamos olhar o mundo com outros olhos depois dessa. Eu desejo que todos tenham gaiolas abertas e, se elas estiverem fechadas ou trancadas, que nós tenhamos força para quebrar essas portas, tirar esses cadeados e voar para outros ambientes e sermos pessoas novas. Um abraço!